A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem condições de realizar em nós, através da fé, tudo quanto pedimos ou pensamos. Vai até além do que pedimos, vai até além do que desejamos, sobre o seu querer, sobre a sua vontade, o seu desejo. Que possa existir sobre as nossas vidas. Quando você pega e lê esse versículo que fala que o Senhor é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, o que nos vem à cabeça, o que nos vem à mente nesse momento? Muitos de nós cristãos para analisar em coisas terrenas, em coisas deste mundo. Mas vamos voltar um pouco, vamos examinar as Sagradas Escrituras, vamos ver como era o agir, como era o mover do próprio Senhor Jesus Cristo quando estava aqui na terra, e o que Ele operou através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, escolhido para dar continuidade à sua palavra, ao seu ministério. Quantos foram os apóstolos que oraram para as pessoas poderem deixar de ser pobres, para que as pessoas pudessem alcançar o carro, a casa própria, deixar de ser empregado e se tornar patrão? Dá o nome de um apóstolo que orou para que isso pudesse ocorrer na vida de alguém? Ou até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo orou e fez com que pessoas pudessem alcançar algo material que estava pedindo, que estava desejando. Uma certa vez o Senhor Jesus Cristo estava no templo analisando a sua oferta que estava sendo depositada no gasofilaço, quando ele se deparou com umas viúvas, já uma senhorinha, que colocaram somente 2 moedas, que humanamente dizendo, visto perante ao que as outras pessoas estavam depositando diante do Senhor, no altar do Senhor, no início da entrada do templo, na verdade, na entrada no templo, era algo irrisório perante todas as coisas que as pessoas estavam depositando ali naquele dia. Porém, o Senhor vira e fala que aquela mulher havia de colocar a maior fortuna. Como assim? Porque ela havia colocado no gasofilaço tudo que tinha. E hoje muitos líderes religiosos que fazem a famosa fogueira santa de Israel pegam essa passagem para induzir a igreja do Senhor Jesus Cristo a depositar no seu altar toda recurso financeiro que tem,
Existem pessoas que deixam de honrar com seus compromissos como água, luz, telefone, fatura do cartão de crédito para levar, quando existe essa campanha da Fogueira Santa de Israel, esperando que possa obter por parte do Senhor algo de destaque financeiro. Pobres coitados, eles se encontram mais afastados do Evangelho de Cristo Jesus do que aquelas pessoas que estão no mundo, porque aquelas pessoas que estão no mundo, elas não entendem, elas não compreendem, porque elas não têm sabedoria, elas ainda não tiveram o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Todavia, porém, entretanto, nós já obtemos isto, nós já tivemos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, e não podemos de maneira alguma acreditar que através de uma renúncia total financeira em prol de uma campanha, de uma igreja, de um tempo religioso, é possível que as nossas vidas venham a ser mudadas. É algo que não é cabível, é algo que não é aceitável para alguém que se diz ser cristã, que acredita que será salvo em Cristo Jesus, ainda ficar presa a esse sentimento maligno, esse sentimento distorcido da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É estranho a gente ver isto, é estranho que a gente presencia tais coisas, pois nós deveríamos entender que a abundância pela qual o Senhor está falando é da plenitude, é de viver sem qualquer tipo de sentimento de carência. As coisas deste mundo, que são coisas que não têm importância, de menor importância, diante de fatos relevantes na qual todos os dias temos vivido com o Senhor Jesus Cristo. Então, por que as pessoas ainda temem? Porque as pessoas ainda levam por esse lado? Quando ainda a nossa vida tem muito a ser escrita, tem muito a ser caminhado, tem muitas coisas para que possamos fazer. A vida em abundância na qual o Senhor nos oferece é uma magnífica jornada que começamos ao levantarmos as nossas mãos e aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. E daí para frente, recebendo o batismo nas águas, onde simbolizaremos a morte do velho eu e ressuscitaremos para uma nova pessoa,
recebendo o batismo de fogo, o batismo com o Espírito Santo, para que agora não mais vivemos em nossos desejos, em nossas próprias vontades, mas no querer, na vontade de Cristo Jesus para nossas vidas, a fim de que assim possamos ter uma vida completa, uma vida repleta, uma vida total com o Senhor Jesus Cristo. É inadmissível que ainda estejamos presos a uma questão materialista. Isso é algo que não combina, não é algo que condiz com alguém que agora não mais vive para si, mas vive para o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, está escrito: Ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do ministério mantido em segredo desde o início do mundo. Quem é que tem esse poder de estabelecer, segundo o Evangelho, na pregação da palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo? Senão o próprio Jesus Cristo, que marca o encontro conosco, a fim de mudar as nossas vidas, a fim de mudar o nosso entendimento, a fim de mudar as nossas ideias, para que agora ficamos focados, voltados tão somente para o Senhor Jesus Cristo, e não mais conforme o nosso querer, mas vivendo na revelação do ministério mantido em segredo, na própria Bíblia Sagrada, na qual o Espírito Santo tem nos revelado dia após dia, para que possamos entender, compreender a grandeza do Senhor Jesus Cristo perante toda a humanidade, perante todas as coisas que tem neste mundo. E assim entender que não vivemos mais conforme o nosso querer, não vivemos mais conforme a nossa vontade, mas agora vivemos conforme o querer e a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Isto é uma vida plena, isso é uma vida abundância. Quando você larga o fator financeiro, quando você abre mão do fator da prosperidade, do fator religioso, e passa a viver tão somente conforme o querer, conforme a vontade pré-estabelecida de Cristo Jesus para a sua vida, você obtém o sucesso, você obtém a grandeza quando você renuncia seus próprios quereres, suas próprias vontades, e agora voltando-se tão somente para aquilo que o Senhor quer, para o Evangelho de Cristo Jesus, você consegue entender o quão grande é o amor de Cristo Jesus para com a humanidade, que faz com que sofrer por Cristo seja um sofrimento físico, espiritual, vale a pena, pois pior fizeram com o nosso Senhor, pior fizeram com o nosso Salvador. Então que possamos entender que a vida em abundância, ela consiste em obedecer, em fazer a vontade de Cristo Jesus.
e não a nossa própria vontade, e não o nosso próprio querer, e não as nossas próprias ideias, mas sim a ideia do próprio Senhor Jesus Cristo, o qual por nós, para nós, em nós é feito, é garantido, é dado, de maneira que agora nossas vidas não é mais nossa, mas sim de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, está escrito: e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre a suficiência em todas as coisas, abundei em todo bom trabalho. Nesse versículo, o Senhor deixa claro que o Senhor pode fazer a sua graça descer sobre nós, para que assim tenhamos abundância nos trabalhos das nossas mãos, que deve ser a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. O nosso sucesso, ele vai estar sempre relacionada à vida na qual nós temos com Cristo. O nosso sucesso vai estar sempre relacionado com a vida que temos com Cristo, e não com a vida religiosa, pagã, na qual vivemos, na qual valorizamos. Então é necessário que entendamos isso. Essa complexidade que tem, essa necessidade que se faz presente em nós, a fim de que assim possamos vivenciar a grandeza de Cristo Jesus, soberano, eterno, sobre todas as vidas que nele crê, que nele busca, que renuncia às suas próprias vontades, os seus próprios interesses, para agradar ao Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através do seu querer, através de uma nova vida em Cristo Jesus. De modo que agora não vivemos mais nós, mas o Senhor vive por meio de nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Judas, versículo 24, está escrito: ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da sua glória, com abundante alegria. Novamente aqui o Senhor deixa claro que a abundância na qual Ele tem para conosco, a abundância na qual o Senhor Jesus Cristo tende a nos oferecer, não está na vida na qual hoje estamos vivendo, mas sim no querer, no desejo, na vontade de seguir, de obedecer o Senhor Jesus Cristo, abrindo mão das nossas próprias vontades, abrindo mão dos nossos próprios desejos, abrindo mão dos nossos próprios interesses e vivendo conforme o querer,
a vontade de Cristo Jesus para com a nossa vida. E assim possamos a cada dia voltarmos cada vez mais para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ao invés de sermos largados, sermos torturados, sermos engolidos por gatos, por ovelhas, por bode, por cachorros, por qualquer doutrina que não representa verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, que verdadeiramente pode nos fazer cair perante a prova, perante as lutas que estamos enfrentando, mas que possamos nos precaver, mantendo-nos fiéis, a fim de que assim possamos construir uma vida digna, decente, fiel, única, verdadeira, perante o nosso Senhor, perante o nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36, está escrito: e ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim esse cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Essa deve ser a oração que devemos fazer todos os dias, reconhecendo a grandeza, o poder de Cristo como Deus absoluto, soberano, e entendendo que, se for da vontade do Senhor Jesus Cristo, Ele há de nos permitir que possamos ter qualquer coisa na Tua presença. Que assim possa ser cada um de nós, que assim possa ser todos nós. Entender que todas as coisas nos é possível, para que assim possamos pregar, para que assim possamos evangelizar, para que assim possamos bendizer o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra, através do seu evangelho transformador. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, está escrito: Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria, paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Santo Espírito. O Senhor Jesus Cristo quer nos abundar, quer que tenhamos abundância em alegria, em satisfação, em poder estar ao seu lado. E na verdade, só o fato de sabermos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, alcançamos um novo nível, um novo patamar, alcançamos a vida eterna, deveria ser para nós um motivo incomparável de grande alegria, a fim de que, uma vez estando em Cristo, voltando para Cristo,
Não venhamos mais nos prender em conceitos, em doutrinas religiosas cristãs que têm de afastar o Senhor Jesus Cristo da sua presença, do seu querer, da sua vontade, de modo que agora não vivemos mais de nós mesmos, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós para que assim possamos ter condições de viver e pregar a sua palavra. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, está escrito: ora, aquele que é poderoso para estabelecer, segundo o Evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério mantido em segredo desde o início do mundo. Esse segredo é revelado a nós para que possamos ter condições de pregar, de anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo, sem medo, sem mágoa, sem receio, de dizer: quão grande és o Senhor Jesus Cristo, quão grande é o seu querer, quão grande é a sua vontade, o seu desejo para todos nós.